Amém. Glória a Deus. Então, vamos cantar mais um pouquinho essa canção. A gente estava... Fica de pé mais um pouco, meu irmão. Eu creio que Deus começou algo e Ele quer terminar com você hoje. Aquilo que Ele começou. Amém? A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fecha teu olho, levanta tuas mãos. Aleluia. Esquece tudo aquilo que estava na sua mente até agora. Se conecta com Ele. Entrego tudo. Eu te entrego tudo. Fala isso com o seu coração. Que há em mim. Eu te entrego tudo. Que não sejam só palavras, mas o clamor de um coração. Um coração que quer Jesus mais do que tudo nessa vida. Meu amado, receba tudo, Jesus. Nós te entregamos, te entregamos. Tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba, receba, eu te entrego glória a Deus, aleluia. Você está feliz, meu irmão? Está aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus, louvor, muito obrigado. Meu querido, se você puder ficar, é que eu sou meio folgado, viu? Eu gosto de pregar com um fundo musical. Vou alugar o tecladista aqui, viu, pastor? Glória a Deus, irmãos. Que coisa boa estar aqui com vocês, que maravilha, que alegria, como o pastor Márcio falou. A gente se conhece há um tempo. O pastor Márcio foi uma grande bênção na igreja onde a gente congrega hoje, que é o Verbo da Vida Zona Norte, né? Pastor Márcio e Cris. Eu lembro de chegar várias vezes lá na igreja e vê-los lá na diaconia, recebendo a gente com um abraço, com um sorriso no rosto sempre, né? Com a vassoura na mão, muitas vezes varrendo o pátio da igreja antes do culto começar. O seu pastor é um homem de Deus, irmãos, que passou por várias etapas, né, no seu ministério. E eu creio que tudo isso que ele tem vivido hoje, que vocês têm vivido hoje, é um resultado do coração deles lá atrás, né? Em servir nos bastidores, em servir muitas vezes onde muitas pessoas não queriam. Mas graças a Deus pelo coração de homens como o de vocês, homens e mulheres como o de vocês, que se dispõem a fazer aquilo que Deus quer, né?
independente de plataforma, independente de ser visto ou de não ser visto, mas tem um coração no serviço. Amém, meu irmão? Como o pastor falou, me chamo André, mas também muito conhecido como Dedé, viu? Às vezes até eu demoro para responder quando alguém me chama de André, não vou? A gente, desde pequeno que eu escuto Dedé para um lado, Dedé para o outro. Vim hoje com a minha esposa, como o pastor falou, a gente está fazendo daqui a 11 dias, 6 anos de casado, viu, pastor? Olha aí. Estamos juntos há 12 anos e vamos fazer 6 anos de casados, para a glória de Deus. Vim também acompanhado do meu pai e da minha mãe. Uma honra muito grande ter aqui também comigo, meu pai e minha mãe. Estão passando uns dias com a gente lá em casa, que eu estava com saudade deles, né? Minha mãe já é vó, né, de uma netinha do meu outro irmão. Aí eu era o caçula, né? Aí chegou a netinha. Aí acabou, irmão. O espaço foi embora. Não tenho mais vez. Aí eu liguei desde janeiro que eu estava aperreando ela, dizendo: mãe, pelo amor de Deus, vem aqui me ver. E graças a Deus estão passando tempo com a gente lá em casa. Então, tudo aquilo que eu sou um resultado das coisas que Deus colocou no meu coração, mas através de pessoas, irmãos. E meus pais foram os principais formadores do meu caráter. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus usa pessoas, amém? Deus usa pessoas para implementar em vocês a cultura do céu. Não vai ter um download do céu com a cultura do céu e vai vir sobre você, não, irmão. Deus, você entrega a sua vida, você nasce novo, mas Deus vai usar esse irmão que está do seu lado para começar a te influenciar nessa cultura do céu. Amém? Então vamos começar a mensagem. Antes de começar, né, o pastor falou, a gente lidera os adolescentes lá na Zona Norte. Vai fazer 2 anos, né, amor? Que a gente está liderando os adolescentes lá. Temos colhido um tempo de avivamento entre os adolescentes. Essa semana a gente estava compartilhando com os pastores um destravar que tivemos de adolescentes nossos começando intervalo bíblico em suas escolas. E ontem uma das adolescentes mandou uma foto, né, de 17 pessoas que se converteram no intervalo bíblico. Entre os estudantes e também tinha um professor. Então veja que maravilha, um adolescente fundamentado nessa palavra, irmão. Hoje, mais outro adolescente que iniciou também o intervalo bíblico falou que mais 3 pessoas se converteram em sua escola. Então, irmão, não sei se você consegue perceber, mas Satanás ele usa muito o diagnóstico contrário do que realmente é, né? Ele tentou mudar na cabeça de Adão e de Eva a concepção de quem Deus era, porque Deus é um Deus bom, essa é a verdade sobre Deus, e é um Deus galardoador, é um Deus que dá, irmão. Deus olhou para Adão e Eva e disse: olha, tudo que tem aqui você pode comer, só uma coisa que você não pode comer. E Satanás chega no ouvido de Eva, né, através de uma serpente e diz: como assim ele não deixou você comer de tudo? Então Eva naquele momento muda a concepção dela de quem Deus é. Eu estou te falando isso porque essa geração que nós temos hoje não é uma geração fraca. Não é a geração do mimimi. Não é uma geração travada, como alguns falam, cheio de travas, cheio de medos. Não, irmão, isso é o quadro que Satanás pinta, porque ele sabe que é uma geração forte. E se você não acreditava nisso, eu preciso te convidar hoje a acreditar, irmão. Porque se você não acreditar que a geração que tem hoje se levantado é uma geração forte, você não acredita na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que essa geração irá restaurar o padrão de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Então, se você tem um adolescente na sua casa, eu te convido, irmão, ora por esse adolescente, investe nele, sabe, coloca as tuas orações, coloca as tuas finanças, investe tempo com esse adolescente nas coisas corretas, porque eu tenho certeza, irmão, que esse avivamento que eles estão gerando, você vai ver. Nós temos colhido muitos testemunhos e temos visto o que Deus faz através deles, irmãos. Eles são bem melhores do que nós. Bem melhores do que a gente, muito melhor do que a gente. Às vezes eu olho, converso com a minha esposa e digo: amor, meu Deus, como eles têm um potencial para ir muito mais longe do que nós. E qual é o nosso papel hoje, irmão? Fundamentar esse caminho para que eles não se percam, mas para que eles alcancem a boa medida que Deus tem para eles. Amém? Então, gosto sempre de compartilhar isso no coração, porque é muito triste às vezes a gente ver pessoas até dentro do ambiente de igreja menosprezando a geração que a gente tem. Se você fazer isso, é hora de se arrepender. Por favor, não faça. E ao invés de declarar palavras, geração mimimi, geração fraca, começa a declarar palavras bíblicas, irmãos. É a geração forte, que vai atrair: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava com algumas coisas no meu coração.
desde a quarta-feira que eu estava tentando entender em Deus mais ou menos aquilo que a gente ia falar, e Deus começou a falar comigo sobre a cultura do reino de Deus. Amém? Você tá pronto, irmão? Eu sei que eu estou falando de geração, aí você deve estar pensando assim, mas ele tem 15 anos, 16, né? Eu sei que eu pareço ter 16 anos, mas eu tenho 29 já, viu, irmão? Tô aí, quinta-feira faz 30 anos, ó. Meu Deus do céu. Fica feliz por mim, irmão, que eu não tô não, viu? Nunca pensei que essa idade chegaria. Mas graças a Deus, a gente tem crescido em graça e sabedoria também. Amém? Mas estou com a força e o vigor de um adolescente ainda, viu? Então Deus estava compartilhando comigo algumas coisas sobre a cultura do reino de Deus. Eu queria que você deixasse sua mente aberta e o coração aberto também para aquilo que Deus falou comigo, e creio que Ele quer trazer também para essa igreja. Glória a Deus. Então, antes de começar, vamos orar. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor que tem sido dispensado nessa igreja, Senhor. Nós, como servos Teus e filhos Teus, declaramos que o nosso coração está aberto nessa noite, Pai, para receber a Tua palavra como boa semente, para que ela frutifique em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que nos inspira todos os dias, e mais uma vez hoje vai nos inspirar a crescermos em Ti e a nos tornarmos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria começar trazendo para você a definição do que é cultura. Quando Deus começou a compartilhar comigo, eu fui pesquisar um pouco, vou procurar algumas definições para que a gente possa subir em cima de uma plataforma. O Mundo Educação define cultura como: a cultura é parte do que somos. Nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano em contato social adquire ao longo de sua convivência. Olha o que diz agora o dicionário: conjunto das estruturas sociais, religiosas e etc., das manifestações intelectuais, artísticas, que caracterizam a sociedade, diferenciando-a de outra. Por exemplo, a cultura inca é diferente da cultura helenística. Na sociologia, a cultura é definida como normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. Provém de culturas distintas. Então olha para o teu irmão, que está do seu lado aí, esse irmão lindo e maravilhoso, e diz a ele: ei, irmão, você não é daqui. Então a sua cultura é do céu. Eu estava esses dias vendo o Instagram rolando lá, o Reels, né? E apareceu um vídeo de um influenciador. Eu nem sei se ele é cristão, mas ele usa alguns princípios bíblicos às vezes. Eu já vi alguns vídeos dele citando versículos. Não sei se ele é cristão, mas ele estava falando uma coisa que me chamou muita atenção. Ele estava dizendo: a pressa é a inimiga da perfeição. Esse é um ditado que todo mundo conhece. E ele dizia assim: quem é a perfeição? É Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. E ele falava: então o que é que o mundo faz comigo e com você? Pressa, 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 pressa. Só que tudo que é feito nas pressas é porque está sendo feito no tempo errado. E Deus não se atrasa, irmão, nem se antecipa. Deus faz as coisas no tempo certo. Eu estou falando isso porque a gente vai tocar em alguns aspectos da cultura do céu. E a primeira coisa que eu queria falar com você hoje, irmão, é: se acalme. Porque na cultura do reino de Deus, Deus não tem problema em fazer as coisas no tempo certo. Diversas vezes na Bíblia nós vimos exemplos de homens e mulheres de Deus que recebem o seu propósito de forma profética. E Deus fala com eles. E Deus diz: olha, o que eu tenho para você é isso, isso e isso. E a gente já viu várias vezes, se você já leu os livros de reis, de crônicas, você vai ver vários homens de Deus que receberam aquela palavra, vários reis que receberam aquilo e se apressaram ou se anteciparam. Ou colocou o jumento na frente, a carroça na frente do jumento, né? Como se fala. E porque eles se apressaram, eles perderam o que Deus tinha para fazer.
Então o reino de Deus, irmão, é um reino onde tudo é feito no kairós de Deus. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que aplicam princípios de Deus. E aquilo funciona porque o princípio, ele tem que ser ativado. Nós, como igreja da fé, nós aprendemos sobre princípios, sobre aplicar princípios. E a gente vê muitas vezes pessoas aplicando esses princípios e aquilo dá certo na vida dela, mas por muitas vezes porque elas não têm a cultura do reino de Deus, aquele princípio ele começa a ser deturpado. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a tradição e o princípio ele não é ruim. O que é ruim é você ter eles como fundamento e não o evangelho. E não a cultura do reino de Deus. Deus, ele tem uma cultura do céu para mim e para você. É por isso que muitos homens e mulheres que tiveram contato com Jesus não conseguiam entender muito bem o que Jesus falava. E Jesus chega para ele e diz: olha, eu não sou daqui. A minha pátria não é essa, a sua pátria não é essa. A gente percebe ao longo do Velho Testamento, pensa comigo, Deus ele estabeleceu Israel, ele fez uma grande nação a partir de Abraão, amém? Você está comigo? Deus pega Abraão e diz: olha, de ti nascerá uma grande nação, numerosos serão os teus filhos, eu vou começar em você. E Deus pega Israel para ser um modelo, como o povo dele, um povo com a cultura dele. Mas nós percebemos diversas vezes que o povo de Israel, ao entrar em contato com outra cultura, eles abriam mão da cultura de Deus, ou daquilo que Deus tinha estabelecido para eles como modo de vida, para se apegar à cultura do mundo. A gente pode ler vários versículos, eu separei alguns aqui. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Olha o que Deus está dizendo ao povo. Olha o que Deus alerta ao povo. Está aqui para mim, né? E eu olhando para cá, ó. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. 18, 9, irmão. Desculpa, acho que eu falei 19, não foi? 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então presta atenção, Deus está dizendo para eles: olha, quando vocês entrarem em contato com eles, quando vocês entrarem na terra deles, quando vocês começarem a ter contato com esse povo, não aprenderás a fazer conforme as abominações deles. Deus está dizendo: eu estou te dando a terra, mas a cultura é a minha. Acho que você não entendeu, irmão. Essa terra aqui que você pisa, Deus te deu. A terra é sua por herança, mas a cultura é do céu, irmão. Nós não podemos entrar numa terra ou num lugar onde Deus estabeleceu, ou no lugar que Deus falou, no lugar que Deus determinou, com a cultura daquela terra, com a cultura da terra. Nós precisamos cultivar em nós a cultura do céu, ao ponto de onde chegarmos, entendermos que essa cultura precisa ser manifesta. Você está conseguindo me entender, irmão? Vamos para um outro texto. Salmos 106, 35. É um salmo bastante conhecido. Um salmo onde Davi, ele fala, ele através de música também e poesia, traz um pouco do panorama daquilo que o povo já viveu. E olha o que ele fala, que aconteceu com o povo de Deus. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Exatamente o que Deus estava dizendo em Deuteronômio para não acontecer. Lá na frente a gente vê Davi dizendo: olha o que vocês fizeram. Vocês se misturaram com eles, imitaram as suas práticas. Ou seja, vocês praticaram aquilo que era abominável diante de Deus. E se você for ter um panorama do Antigo Testamento, você vai ver o tempo todo essa briga de cultura. Porque o povo de Deus, ele passou por alguns exílios. Exílio persa, exílio grego, o mesopersa, vários exílios, o babilônico.
E a gente consegue perceber que há um choque de cultura. Todas as vezes que o povo de Deus ele é retirado da terra de Deus, parece que alguma coisa acontece que eles não conseguem estabelecer a cultura para onde eles vão. Então eles chegam na Babilônia e eles se apegam aos costumes da Babilônia. Eles chegam na Grécia, eles se apegam aos costumes da Grécia. Porque eles não entenderam que a cultura está dentro deles. E eles se amoldavam à cultura da terra que eles estavam. Irmãos, o mundo é muito grande. A gente não precisa nem pensar na escala mundo. Mas a gente pode falar da escala de Brasil. O Brasil é um país multicultural. O que você entende como cultural aqui, às vezes uma palavra que você fala aqui em Recife, em Campina Grande, que é aqui do lado. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: ei, meu irmão, tu é doido, que é isso, pô? Como é que tu fala um negócio desse? Costumes, às vezes, que para a gente é estranho, para outros não são, e vice-versa. Eu lembro de ter chegado na escola de ministro e vi um monte de gente comendo sarapatel de manhã, irmão, na aula de campo. E aí eu perguntei ao cara, só a turma está comendo sarapatel no café da manhã, 6 horas da manhã, e o rapaz do hotel disse a mim: aqui é costume. A gente faz isso. Então veja, o que é estranho para a gente, eu estou falando de uma cidade que é aqui do lado. Então se a gente não parar para perceber que os aspectos da cultura são resultado daquilo que nós temos como identidade, nós iremos nos perder, irmão. Então você precisa estabelecer em você a cultura do reino de Deus. Por quê? Porque os aspectos da cultura é o que vai externar de você. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus amoroso. Então se você tem a cultura do reino de Deus estabelecida em você, o que vai sair de você é bondade. O que vai sair de você é misericórdia. O que vai sair de você é amor. Não importa se colocarem você num ambiente de ódio, você é o pacificador. É por isso que Jesus teve dificuldade com muitas pessoas. O próprio Jesus, irmão, ele veio ao mundo. Ele encontrou fariseus, ele encontrou pessoas cheias de si, cheias de conhecimento. Ele encontrou doutores da lei, mas parece que o que ele falava era outra língua. Como assim dar outra face? Como assim? O que ele está falando? Não é possível. Ele veio de Belzebu. Ele é bruxo, ele é feiticeiro. Sabe por quê, irmão? Porque tudo aquilo que é diferente da nossa cultura, a gente tem como estranho. E quando a gente tem como estranho, a gente rejeita. Jesus veio com uma cultura totalmente diferente do que já tinha se visto nessa terra, irmão. Nem Israel, que tinha as leis, que tinha contato com Deus, que contavam milagres daquilo que Deus fez. Oséias, no capítulo 6, o profeta vai dizer que eles não conhecem quem eles estão adorando. Então perceba, eles estavam cumprindo protocolos, mas eles não tinham a cultura de Deus dentro deles. Por quê? Porque eles nem sequer conheciam Deus, irmão. Chegar aqui e levantar sua mão não vai te fazer conhecer Deus. Lucas 10 diz que você precisa amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo entendimento, toda a tua alma. É preciso nascer de novo. E é por isso que Jesus ele começa a trazer um entendimento. Certa vez, um homem encontra com Jesus e diz a ele: olha, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? O que eu preciso fazer? Começa a refletir enquanto eu tomo água. O que eu preciso fazer para ir até o reino dos céus? Porque para ele era algo totalmente distante. E Jesus disse a ele: olha, é necessário que você nasça de novo. Irmão, que papo é esse? Fala a verdade. Imagina, Jesus está dizendo para aquele homem: olha, você tem que nascer de novo. Ele olha para aquilo e ele faz a pergunta que eu acredito que qualquer pessoa aqui faria: como pode eu, já grande, voltar ao ventre da minha mãe? O que é que você está falando? Mas Jesus está dizendo a ele: olha, essa cultura que você tem dentro de você, ela precisa morrer. É por isso que Jesus foi rejeitado, irmão. Porque Jesus não apresentou um evangelho. Jesus não apresentou uma religião que melhoraria a vida das pessoas.
Jesus apresentou algo que mataria eles. O evangelho não é para te tornar alguém melhor todos os dias, é para matar o seu eu. Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo. Porque você não vai conseguir entender, o seu homem interior precisa ser revelado para você. Porque esse homem externo, a sua carne, ele não vai conseguir entender a minha cultura, a cultura do céu. O reino que eu venho, o reino que eu trago não é daqui. A gente poderia passar a noite inteira, irmão, falando de exemplos, onde homens e mulheres tiveram encontro com Jesus e a sua mentalidade foi totalmente confrontada, porque a sua cultura não estava acostumada. A sua cultura não sabia lidar com o que Jesus falava, com os ensinamentos de Jesus. Porque só um aspecto da cultura do céu não tem poder de mudar a tua vida, irmão. Dar o dízimo não transforma a tua vida. É um princípio que precisa ser aplicado por mim e por você. Mas você precisa ter a cultura do céu dentro de você, irmão. A lei da semeadura vai funcionar. A palavra da fé funciona. Jesus certa vez, ensinando sobre fé para os seus discípulos, ele diz, olha, aquele que disser, porque tem um poder, quem entende esse princípio da ativação da fé, desfruta dele. Mas irmão, se você não tiver a cultura dentro de você, você vai desfrutar de aspectos do reino de Deus, mas você não vai entrar nele. Porque o mesmo Jesus, que diz que ouviu, que fala que se alguém disser a esse monte, lança-te ao mar, ele se lançará, não duvidando no seu coração, é o mesmo que diz que ouviu de muitos homens, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz sinais, milagres e maravilhas. E Jesus diz para eles, afasta de mim, eu não te conheço. Porque o que te salva é nascer de novo, irmão. Deletar totalmente essa cultura terrena e entrar de vez na cultura do céu. Eu não estou dizendo que você não vai melhorar, porque a Bíblia diz que o processo de santidade é um processo de santificação. Nós somos justificados por Ele, nós somos santificados nele, mas é lógico que eu e você temos um processo de santificação. Eu não estou querendo que você ignore isso. Mas o que eu quero te dizer é que aquela vontade do seu velho homem, você não pode dormir, irmão. Você não pode continuar dormindo dizendo que, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, irmão, mata isso na tua vida. Ou você não pode escolher qual parte da sua vida Deus pode transformar ou não. Você não pode dizer para Deus em qual área da tua vida Ele vai tocar ou em qual Ele não toca. Porque você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino de Deus. Paulo fala muito sobre isso. Gálatas 2, Paulo está dizendo, olha, agora não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Paulo está dizendo, a vida que eu tinha, eu não tenho mais. E agora a vida que eu vivo na fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que é que Paulo está dizendo, irmão, para mim e para você? Eu tinha uma vida, mas eu não posso mais vivê-la, porque agora eu vivo através da cultura do céu. E mesmo que o meu velho homem, ou a minha carne, tente me dominar, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Nós não temos como escolher o que pode ser feito e o que não pode no reino de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer, irmão. Deus está querendo nos trazer para um novo nível hoje. Eu percebo Deus moldando caráter. Eu percebo Deus forjando o seu homem interior para um nível mais perto dele, irmão. A cultura do reino de Deus precisa estar estabelecida em você.
Agora, irmão, é muito verdade, que para uma cultura nova entrar, a outra tem que sair. Porque nós não somos como um computador, não somos como máquinas. Não tem como fazer um dual boot no seu cérebro. Dual boot é quando você pega uma máquina e você instala nela tanto o Windows como o Linux, por exemplo, na mesma máquina. Você vai lá, separou o espaço do HD, aqui vai ser o Windows, aqui vai ser um outro sistema operacional. Mas eu e você, seres humanos, não tem como, irmão. É incompatível. É por isso que todas as vezes que o povo de Deus se misturou com outra cultura, deu errado. Porque não tem como. Não tem como ter duas culturas. Você tem que desinstalar uma. Você tem que tirar uma. Você tem que matar uma. Para que outra tome o lugar. Só que isso não pode ser uma decisão em parte da sua vida, irmão. Ela precisa ser uma decisão na tua vida inteira. É por isso que os fariseus, o tempo todo, confrontavam Jesus com a religião. Eles confrontavam Jesus com a lei, ou com a tradição deles. Quantas vezes Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês por conta da tradição de vocês, rejeitaram a boa palavra e a sã doutrina. Porque a religião e a tradição não tem poder para mudar a tua vida, irmão. O que muda a nossa vida é a revelação. O que muda a nossa vida é a revelação. É o Espírito de Deus habitando em mim e você. E renovando a nossa mente. Eu agora sou um novo homem. Eu agora sou uma nova mulher. Eu nasci de novo. Romanos 12:2. Transformando pela renovação da mente. Através de quê? Da palavra de Deus. Eu estou ali todo dia, eu sou um novo homem. Não, o antigo Dedé faria isso, mas o novo não faz. O antigo Dedé devolveria na mesma moeda, mas o novo não vai devolver na mesma moeda. O antigo Dedé seria olho por olho, dente por dente, mas agora esse novo Dedé, ele vira outra face, irmão. Esse é o ensinamento de Cristo Jesus. E sabe por que às vezes parece utopia o evangelho em nosso meio? Porque nós não estamos prontos para vivê-lo em sua totalidade, irmão. Então às vezes parece que o que Jesus fala é utopia, é utópico, não tem como. Não, Jesus disse que eu e você precisamos andar como Ele andou. Irmãos, eu não posso chamar Jesus de mentiroso. Eu não posso dizer que esse evangelho é utopia. Ele prometeu que viria buscar a sua igreja sem mácula, irmão. Uma igreja pronta, um exército que vai se levantar. Talvez nunca perfeitos, mas sempre em busca dessa perfeição em Deus. Corações desesperados por Ele, que não irão se conter com o pouco, que não irão se conformar com o nível raso, mas que todos os dias vão olhar para Ele e dizer: Jesus, hoje é dia de me tornar mais parecido contigo. Esse é o evangelho que eu acredito, irmão. Isso é resposta do coração de um homem que tem a cultura do reino de Deus dentro dele. Bem-aventurado são os pacificadores, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Irmãos, se a gente lê os evangelhos, nós vamos ver todos os aspectos da cultura do reino de Deus. Jesus, ele espalhou esses aspectos, por quê? Porque a cultura estava dentro dele. E não tem como sair água doce e salgada do mesmo lugar, irmão. Não tem como. Então aquela consequência, aquele aspecto é uma consequência de quem Jesus sabia que era e de onde ele era. Jesus sabia que a revelação do Pai na vida dele era que ditava quem ele era. Irmãos, a estratégia ela pode até mudar, mas a revelação ela é a mesma. Aquilo que Deus tratou com o meu pai, às vezes pode mudar a forma de fazer ou de falar.
E às vezes porque a gente está preso na tradição, às vezes porque a gente está preso, né, naquela religião, naquela religiosidade, ou porque a gente acha que o método é que valida. Não, irmão, o que valida é a revelação, não é o método. Certa vez, algum dia, alguém precisou plantar milho para comer milho. Alguém precisou ir lá, arar a terra, semear. Hoje eu e você podemos ir no supermercado. Não, hoje não, pelo amor de Deus. Meu pai começou a ir no supermercado comprar. Hoje eu peço pelo aplicativo. E o milho vem lá, enlatado, vem certinho. Mas a revelação, ela não mudou, irmão. Você está comendo milho do mesmo jeito. Então você não pode querer que essa geração viva de acordo com os métodos antigos. Porque Deus está tratando algo novo nele, sim. Aleluia. Irmão, não limita a cultura de Deus. Não limita a cultura do reino de Deus para aquilo que você sabe, para aquilo que você enxerga ou para aquilo que você já viveu. Existe algo acontecendo. E se eu e você acharmos que o que dita o método do reino, o que dita o reino de Deus é o método, nós ficaremos de fora. Assim como aqueles homens, ou até como até hoje, os judeus aguardam o Messias. Até hoje, irmão, eles estão esperando o Messias que vai salvá-los. Por quê? Porque eles se apegaram ao método. Eles se apegaram ao método guerreiro. Ele disse, olha, se a Bíblia diz que ele é a raiz de Davi, e Davi foi um rei guerreiro, nós vamos esperar um Messias guerreiro. Alguém que vai vir com a espada. E Deus, mais uma vez, confronta a humanidade com a sua cultura. Deus, mais uma vez, confronta a humanidade com a sua cultura, irmão. E manda um Jesus que nasce numa manjedoura, através de uma virgem, no anonimato, treina a sua vida inteira com o seu pai, trabalhando com carpintaria, mas desde pequeno, colocando para fora aspectos do reino de Deus, conversando com homens. A Bíblia diz que ele pequeno conversava com os doutores da lei, e eles se impressionavam com aquilo. Como pode uma criança saber tanto daquilo? Jesus já estava se movendo com aquilo que estava dentro dele, irmão. Então Satanás, o que é que Satanás vai tentar fazer com você? Satanás vai tentar tirar de você quem você é, tirar a sua identidade. Porque se você não souber quem você é, e nem de onde você veio, você não sabe para onde você vai, irmão. Se você não sabe para onde você vai, você está sem propósito. E alguém sem propósito não manifesta a cultura do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino em movimento, irmão. Ele não para. O reino de Deus não para. É um reino em constante movimento. Se você vê alguém parado, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. O reino de Deus não para. Ele está ali, em constante movimento. Ele está buscando, ele está te aproximando. Rapaz, estou querendo derrubar isso aqui mesmo, viu? Ele está se aproximando, ele está trazendo, ele vem com a unção profética, ele te visita, ele te toca, ele toca a tua casa, ele toca a tua família. Ele começa a mudar coisas que ninguém mudava. Ele começa a inverter decretos que já estavam estabelecidos. Ele começa a trazer coisas que estavam ocultas para cima. O reino de Deus, quando começa a se manifestar na sua vida, não para, irmão. É como o encontro de Jesus com essa mulher que nós cantamos. Ela disse, meu Deus, eu encontrei um homem que matou a minha sede. Jesus disse a ela, olha, o que eu tenho para você fluirá como rios de água viva dentro de você. Você não vai mais tornar a ter sede. Jesus está dizendo para ela, olha, minha querida, aquilo que você queria, aquilo que você tanto buscava, aquele vazio que você sente, ele acabou hoje. Porque as minhas fontes entraram em você. E aquela mulher, naquele mesmo instante, começa a despertar dentro dela algo sobrenatural. E ela volta para a cidade e ela começa a falar de Jesus. Porque entrou uma cultura nova nela. E não era cultura terrena. Sabe por que não era, irmão?
Eu vou te provar que naquele momento, Jesus tirou a cultura da terra dela e colocou a do céu. Porque aquela mulher, ela nasceu para odiar o judeu. Aquela mulher era uma mulher que vivia humilhada. Porque as pessoas zombavam dela. Porque ela já tinha casado várias vezes, casava com o irmão, morria, casava com outro irmão, morria. Aquela mulher, ela andava de luto. Aquela mulher, ela andava cabisbaixa. Jesus chega a dizer para ela, o marido que você tem hoje nem é teu. Mas a partir do momento que ela tem um contato com Jesus e aquelas águas nascem, ela esquece tudo isso, porque ela diz, agora eu não sou mais definida por isso. Agora eu não sou mais definida pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer. Eu não sou definida pelo meu passado. Eu não sou definida pela minha cidade. Eu sou definida pelo Rei que me encontrou. A minha cultura é do céu. E ela começa a falar para os seus amigos de um certo homem judeu. Isso é o que a cultura de Deus faz na nossa vida, irmão. Quantas histórias nós temos aqui, se a gente for pedir para todo mundo participar, quantas histórias nós teríamos aqui de homens e mulheres que viviam uma vida totalmente contrária àquilo que Deus diz, e porque se encontraram com o Evangelho, agora eles não têm mais essa prática. Nosso próprio irmão, nosso pastor Humberto gosta sempre de falar o passado dele como era. Ele diz, rapaz, eu era cego, eu gostava de briga, eu ia para a rua mesmo para brigar e tal, eu era violento, e de repente uma cultura do céu invadiu ele, e agora ele entende, não, esse não é quem eu sou, não é mais quem eu sou. Essa é a cultura deturpada da terra, mas Deus não me fez para viver essa cultura da terra. Você está conseguindo me entender, irmão? Deus está querendo modificar algumas estruturas dentro de nós hoje. Eu creio que Deus está modificando algumas coisas dentro de nós, irmãos. Quando eu comecei a orar em cima dessa palavra, Deus começou a falar algumas coisas comigo. Porque eu percebo que nós estamos entrando num momento crucial como igreja de Deus. E, irmãos, é hora da gente parar de manifestar uma parte do reino. Chegou a hora de nós, de fato, entrarmos de vez nesse reino de Deus, de paz, justiça e alegria. Chegou a hora da igreja do Senhor se importar com o que Deus se importa, amar as vidas, amar pessoas, ser socorro bem presente. Porque é isso que Deus faz, irmão. Irmão, nada me entristece mais do que às vezes conversar com pessoas que são presas em métodos. Domingo após domingo, Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, volta para a igreja, mas não muda a sua cultura, não muda o seu modo de vida, e às vezes ainda pergunta por que as coisas não acontecem. Não mudam suas palavras, não mudam suas atitudes. Irmãos, eu estou te falando isso, mas eu sei que é difícil às vezes. Eu sei que o velho homem às vezes quer voltar, por isso que Paulo está dizendo, olha, esmurrando o meu corpo, o tempo todo. Esmurrando o meu corpo, eu estou colocando ele no lugar. Estou colocando ele no lugar. Por quê? Porque eu não sou mais daqui. A minha pátria é o céu. É isso que eu preciso transmitir. Irmãos, o convite de Deus para mim e para você é para sermos como Daniel. Alguém que entra num reino totalmente contrário àquilo que Deus falou. Alguém que de repente é levado, exilado para uma nação que tem a cultura totalmente invertida da cultura de Deus. Mas olhou para aqueles manjares, olhou para aqueles banquetes, irmãos. Aquele banquete que Daniel rejeitou e os seus amigos não representa apenas comida, representa uma cultura. Daniel viveu na Babilônia, mas ele não manifestava a cultura de lá. Por isso que ele se destacou.
Então você, jovem, você adolescente, eu vou falar diretamente para você agora. Cara, essa conversa de que você precisa ser como os seus amigos, essa conversa que você, para ser aceito, precisa entrar onde eles entram, precisa fazer o que eles fazem, não vai te destacar, irmão. Vai te tornar mais um. Todos aqueles que participaram daquele banquete se tornaram mais um. Mas Daniel se destacou. Porque a cultura era diferente. Então não cai nessa. Você está na sua escola, você está na faculdade, você está no seu trabalho, e as pessoas começam a dizer para você, e Satanás começa a pintar um quadro em que você precisa fazer aquilo. Não, isso aqui é cultural da empresa, eu tenho que fazer. Deixa eu te contar um testemunho. Uma vez eu estava no meu trabalho. Eu fui do meio militar por 6 anos. Eu estava no meu trabalho e eu fui transferido de uma unidade para outra. E quando eu cheguei lá, eu fui fazer todos os trâmites de entrada na unidade, né? E uma das coisas era preencher o meu auxílio de passagem, o auxílio transporte. E o cara me deu uma ficha, eu fui lá e eu preenchi. Eu morava em Prazeres. A organização militar era no Jordão, eu só pegava um ônibus, Barra Prazeres, descia na frente, era uma passagem só. Eu preenchi, entreguei. Quando eu entreguei para ele olhou para aquela ficha e disse, pô, tá errado. Ele não me falou mais nada, ele só disse, tá errado, e me devolveu. Eu li aquilo novamente. Eu disse, cabo, tá errado não, tá certo, é isso aqui mesmo. Preenchi meus dados, tudo certinho aí, pode conferir. Ele leu. E ele disse, não, tu não está entendendo, está errado. E ele me devolveu. Eu olhei e disse, então o que é que está errado? Ele disse, teu ônibus. Pela 3ª vez eu disse, não, está certo, meu ônibus é esse. Ele falou, não, aqui ninguém coloca um ônibus só. Perceba que aquela cultura da corrupção estava tão dentro dele, que ele intrinsecamente ou rapidamente achou que o errado era eu, mas o errado era ele. E aquilo fazia parte da normalidade dele. Então ele fazia aquilo tanto, que o errado virou certo. E aquela cultura se apossou dele. E eu olhei para ele, no fundo dos olhos deles, irmãos. E eu tenho certeza que naquela hora o Espírito Santo já começou a trabalhar. Porque eu olhei no fundo dos olhos dele e eu disse, esse é o meu ônibus. E eu não receberei 1 centavo a mais por isso. Devolvi a ele e eu percebi que ele ficou surpreso. Ele não ficou incomodado, ele ficou surpreso. Digo, opa, coisa boa, né? Meu tempo está acabando, eu vou correr aqui com essa história. Então, beleza, continuou, irmãos. Eu passei 5 anos naquela unidade. 5 anos lá. Uma vez eu estava de serviço com ele. Já estava tirando serviço como cabo. E eu tirava, eram 2 cabos que tirava eu. E nesse dia caiu eu e ele no serviço no mesmo posto. E a gente estava lá, era um posto que era um pouco afastado. E a gente ficava com um monte de soldado lá. E eu e ele tomava conta daqueles soldados. E a gente estava ali conversando enquanto o pessoal estava assistindo filme, jantando. E eu lembro que eu terminei de jantar. A gente estava conversando, aquela brincadeira. Eu fui para uma salinha que tinha do lado de fora. Aqui eles estavam assistindo televisão. Tinha uma salinha aqui, sem porta mesmo, mas era um outro ambiente. Eu fui para o birô, abri minha Bíblia e comecei a fazer o meu devocional. E eu lembro que aqueles soldados começaram a fazer perguntas a ele sobre o auxílio transporte. Ei, cabo, a gente está chegando agora, qual é o bizu aí? Como é que é o auxílio transporte? E ele começou a dizer, olha, tu mora onde? Aí o cara dizia, eu moro em Prazeres. Ele dizia, tu vai botar que tu pega o cabo, o ônibus do cabo, aí tu desce na estrada da batalha, tu vai dizer que tu pega outro, que vai pro metrô, e do metrô tu entra. Enfim, o cara recebia 6 passagens. E começou a ensinar aquilo. E eu lembro que teve um soldado que se levantou, ele estava no quarto deitado, ele ouviu aquela conversa, ele pulou, chegou na sala e disse, ei, pô, como é isso aí? Eu não fiz o meu ainda não. E ele começou a repetir. Aí esse soldado que estava no quarto disse assim, mano, mas isso é certo? Aí um outro disse assim, todo mundo faz. De soldado a oficial. Irmãos, que pregação maravilhosa naquele dia. Eu não precisei dar uma palavra, irmão. Aquele cara, quando ele escutou aquilo que marcou ele lá atrás, alguns anos atrás,
Ele disse, todo mundo não. Tem uma pessoa nessa unidade que não faz isso. E ele está aqui com a gente. Irmãos, todo mundo olhou para mim e eu estava com a Bíblia aberta. Eu não precisava mais falar, irmão. Quando a cultura do céu, quando a cultura do reino de Deus estiver bem estabelecida em você, você vai manifestar aspectos dessa cultura. A cultura do mundo vai começar a te chocar, vai começar a confrontar, mas o aspecto da cultura de Deus vai fluir. Você não vai nem perceber, mas você vai começar a pregar para pessoas. Você não vai nem perceber o que está acontecendo, irmão. E algum dia, você vai encontrar alguém lá na frente, depois de anos, ele vai olhar para você e vai dizer, cara, desde o dia em que eu trabalhei com você, eu tenho na minha mente aquela lembrança. Aquele Jesus que você me apresentou, eu quero Ele. Você está pronto para começar a viver isso na sua vida, irmão? Você está pronto para começar a liberar a cultura do céu onde você está? Sem precisar às vezes dar uma palavra. Nesse ano, no meu trabalho, o meu chefe ligou para mim, disse, cara, eu estou precisando falar contigo. Por quê? Não, eu estou precisando de uma pessoa para um cargo de confiança. Eu só estava há alguns meses naquele emprego. Eu preciso de uma pessoa para um cargo de confiança, para trabalhar com isso, isso e isso. É algo meio ali, de auditoria, né? E aí, eu conversando com o Andressa, eu disse, amor, o que é que eu mostrei para ele achar que eu sou de confiança? E na hora Deus falou comigo. Na hora o Espírito Santo disse a mim, a sua vida é uma construção. Você está vivendo hoje o que você plantou. Você plantou honestidade, você vai colher honestidade. Então, irmãos, a cultura do céu estabelecida em você vai começar a te levar a lugares que às vezes nem o teu talento pode te levar. Você não tem nenhum preparo para aquilo, mas porque você plantou lealdade, porque você plantou honestidade, você plantou os valores da cultura de Deus, você vai ser levado a lugares mais altos. E tocar na vida de pessoas. E o reino de Deus, assim como Paulo diz, olha, antes eu perseguia Jesus e as pessoas olhavam para mim e elas diziam, olha, aquele cara persegue Jesus, persegue os seguidores de Jesus, desculpa, então vamos perseguir também. O mesmo Paulo que fala isso, ele diz, antes as pessoas perseguiam Jesus por minha causa, porque ele era alguém inteligente, ele era alguém letrado, e o que ele dizia, as pessoas, é isso aí, vamos embora, se esse cara está dizendo que é isso. Mas o mesmo Paulo, ele diz, olha, mas hoje, eles dão graças a Deus, através da minha vida. Meu irmão, o convite de Deus para mim e para você hoje, é para que uma vez que a cultura do reino de Deus estiver bem fundamentada em nossa vida, pessoas, por onde a gente passar, vão começar a glorificar a Deus, não por quem você é, mas porque você descobriu de onde você é. Você foi abençoado nessa noite? Que Deus te abençoe, irmão. Conserve essa palavra no teu coração.